psicóloga clínica e a conversa da gente nesse momento vai ser sobre a questão das crianças em tempo de quarentena. Você sabia que o fato da criança não estar na escola, não estar tendo contato com seus colegas, não poder sair, não poder ter contato também com algumas pessoas da família que ela tem afeto, isso também gera um processo de ansiedade na criança? Então, não é só o adulto que precisa estar atento ao seu estado emocional, mas também as crianças precisam ser cuidadas, de modo que elas também consigam passar por essa etapa, mantendo-se saudável. E uma das coisas, né, que eu quero destacar é que o medo é uma característica inerente do ser humano. Em todo o tempo da existência humana, o medo ele faz parte. E a criança, nas mais variadas etapas da sua vida, ela vai passar por momentos em que o medo parece ser maior que ela. Então tem criança que tem medo de dormir sozinha, que tem medo dos monstros, tem criança que tem medo de muitas coisas. Mas nesse tempo, onde o assunto mais forte é a questão do coronavírus, então a criança também ela elabora dentro dela uma forma de interpretar esse medo de algo que está lá fora e ela não consegue entender porque houve alteração tão significativa na sua vida sem que ela pudesse ver esse inimigo, né? Então, do mesmo modo como nós nos sentimos inseguros em relação à pandemia, as crianças também, elas elaboram dentro dela a ideia clara de que há um perigo eminente. Então, como nós, profissionais na área de educação, pais, tios, avós, como então devemos tratar as crianças nesse período? Será que nós devemos agir como se elas não estivessem entendendo o que está acontecendo? Será que deveríamos fingir que nada está acontecendo? Ou nós devemos, então, conversar com a criança sobre o que está acontecendo? Criar dentro dela a oportunidade de, em tempo de isolamento, em que ela está em casa, ela também ter um lugar de participação nas tarefas da casa. Se há idoso na casa, ela pode ficar responsável em dar um suporte, né? A depender da faixa etária a esta avó. É claro que, como pais ou cuidadores, esta criança também precisa ser incentivada a manter os seus vínculos de relacionamento. Embora não esteja podendo ir para a escola, elas devem ser incentivadas a manter todo o processo de relacionamento afetivo significativo. Nós sabemos que o fato dela estar em casa também existe uma rotina que precisa ser elaborada. Então, eu quero trazer para a nossa conversa Immanuel Kant, que foi um filósofo muito marcante que viveu no período de 1724 e morreu em 1804. Isso demonstrando que, apesar dele ter sido um grande educador, apesar dele ter sido uma pessoa com um marco histórico muito grande, os pensamentos dele ainda fazem efeito, ainda podem ser aplicados a nós. Então, na educação da ética, né, kantiana, ele diz o seguinte, que a criança, ela precisa ser ouvida. A criança, ela precisa ser ouvida e na medida em que você ouve a criança, você vai ter condição de buscar dentro desse universo de entendimento uma maneira de alcançar as suas dores, as suas angústias, as perguntas que elas possuem. Então, ter paciência suficiente para ouvir a criança nos seus medos é tarefa do cuidador. Então, todos nós, educadores, pais, temos que ter atenção para desenvolver, por exemplo, uma das características que Kant apresenta é a disciplina e o condicionamento. Kant diz que para toda criança manter a saúde,
e manter a inteligência, ela precisa ter rotina. Então, o fato de estarmos em pandemia, o fato de estarmos em isolamento, não significa que a criança também não vai ter uma rotina. As escolas têm mandado atividades e tantas vezes os pais têm gastado bastante tempo para atualizar essas atividades em casa. E há muitas queixas dos pais em relação a isso. Mas independente de quanto o adulto se queixe, a criança precisa ter a sua rotina respeitada. Então, horário de dormir adequado, horário para fazer as suas atividades escolares, horário também para brincar. Nós sabemos que o lúdico para a criança é algo importantíssimo para manter as conexões cerebrais. Então, na medida que uma criança brinca, ela está ao mesmo tempo aprendendo. Há pais que entendem que pelo fato da criança estar em casa, ela deve ser recompensada com uma presença intensa dos pais o tempo todo brincando com a criança. Mas na realidade, para todas as coisas precisa ter um tempo para isso. Ela precisa ter um tempo de qualidade com os pais, sim. Ela precisa ter um tempo em que vai brincar com esse pai, com essa mãe, sim. Mas ela precisa também ter a oportunidade de brincar sozinha. Porque é nessa brincadeira sozinha que ela elabora as suas fantasias. E que ela, na medida em que ela brinca e que ela estrutura essa brincadeira, ela também está construindo uma resposta para as suas angústias e as suas inquietações. Todos nós que trabalhamos, que lidamos com a criança, nós vamos também estar atento àquela informação que chega até ela. Então, do mesmo modo como os pais ficam atentos ao tipo de programa que dão acesso à criança, do mesmo modo, as tragédias e toda informação que gera ansiedade, a criança precisa ser poupada. Ela precisa ser informada, mas não receber toda a carga de informação que nem mesmo um adulto tem conseguido acompanhar tantas covas abertas na frente da televisão, um número incessante de pessoas que choram pela perda dos seus entes queridos. Então, ao mesmo tempo em que a criança precisa ter contato com aquilo que faz parte da sociedade, do país que ela mora, do mundo onde ela habita, ao mesmo tempo em que ela faz parte desse imaginário e desse aspecto que é atual, ela precisa ser poupada e você vai fazendo uma seleção daquilo que pode chegar até ela. Uma outra coisa importante é que na medida que a criança for fazendo perguntas, os pais, cuidadores, professores, eles nunca devem mentir para a criança. Porque se você mente para a criança, ela começa a acreditar que você é alguém que ela não pode confiar. Então, por exemplo, dizer que ninguém da sua família vai ficar doente, não fique preocupada, criança, porque sua avó não vai ter nada, seu pai também não, você também não. E aí, na medida que vai havendo a possibilidade, não só do pai, mas da avó ou de alguém da comunidade, ou a própria professora dela, ou alguém de lá da escola que ela tem vínculo. Então, no momento em que ela entende que o sofrimento só toca os outros, mas não pode tocar ninguém da família dela, primeiro você está trazendo uma informação que não é verdadeira, porque todos nós podemos ficar doentes. Agora, na medida que você informa sobre os perigos, você vai trabalhar a dimensão da esperança. Você vai trabalhar, sim, a dimensão da esperança, a dimensão do cuidado, da atenção que precisa dar para este momento. E uma coisa também importante é você ter a clareza de que a vida da criança foi alterada consideravelmente. Em muitas coisas ela perdeu. Então, no momento em que ela está, você percebe que ela está mais nervosa, você percebe que ela está mais reclusa,
que ela está chorando com mais facilidade, ela está fazendo birra com mais facilidade. Então, é importante estar atento a todo o processo de mudança de comportamento da criança. Então, Kant disse que a instrução, ela ajuda todo indivíduo, inclusive a criança, a aprender a pensar de maneira própria. E esse aprender a pensar vai depender muito do modo como você transmite tudo em relação ao que está acontecendo no momento. Kant também fala que todo o processo de cultura interfere também na atitude da criança. Então, se os pais eles estão o tempo todo nervosos, se os pais estão o tempo todo chorando, o tempo todo trazendo pessoas que morreram, pessoas que estão doentes, pessoas que estão internadas. Então, isso pode gerar na criança a ideia de que a qualquer hora ele pode perder a mãe, pode perder o pai, a professora, a avó. Então, assim, quando Kant traz a importância não somente da rotina, né, que é esse condicionamento, como ele traz também a importância da instrução, que é gerar a possibilidade do indivíduo e também da criança de gerar respostas para si mesmo, ele diz que a formação gera a quietude interna. Então, quanto mais o indivíduo aprende, quanto mais o indivíduo ama, quanto mais o indivíduo está num processo familiar, onde aqueles que estão à sua volta sabem que existe um perigo eminente, mas ela percebe que o pai e que a mãe têm conseguido dar conta disso. Então, se eles conseguem se controlar, certamente eu posso confiar neles. Então, a figura dos pais, a figura do educador, é uma figura e precisa ser uma figura de afeto, onde ela pode, em algum momento, dizer o seguinte: está acontecendo coisas lá fora, está acontecendo perigo lá fora, mas eu posso confiar, porque eu tenho um pai e eu tenho uma mãe que cuida de mim. Então, na hora de dormir, senta com essa criança e conta algumas histórias de personagens que venceram o medo. E todas as vezes que o pai, ou a mãe, ou alguém que cuida, se atém a contar histórias de pessoas que venceram o medo, não somente você está trabalhando novas conexões cerebrais nessa criança, como também você estará assim desenvolvendo os laços afetivos. Eles ficam mais intensos na medida que você tem condição de estar mais próximo dessa criança. Então, fazer perguntas e responder a partir das inquietações da criança. Então, Kant aborda que a maneira como o indivíduo é educado interfere na maneira como ela vai agir no mundo. E a maneira como a pessoa é cuidada gera nesta criança a possibilidade dela crescer e, quando tudo isso passar, ela ter inteligência emocional, ela ter força para vencer os obstáculos. Então, para que a criança possa aprender a lidar com as emoções, os pais precisam gerar essa acomodação interna para que possa ser sentida essas ondas todas dentro de casa com a sua presença. Então, que esse tempo de pandemia, que esse tempo de isolamento também seja um tempo de aprendizado. Um grande abraço para você.